Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pitágoras e gostaria de convidar você para participar junto conosco dessa aula, acessando o canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Curte lá, compartilha e conversa conosco também no chat, tá bom? Vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto muito interessante que é a ginástica. Então vamos hoje discutir um pouco sobre dois tipos de ginástica que nós temos estudado, né, ao longo dos nossos anos, né, que é a ginástica de conscientização corporal e a ginástica de condicionamento. Então nós vamos problematizar um pouco e vamos entender as semelhanças e as diferenças desses dois tipos de ginástica, tá certo? Queria que você observasse um pouco aqui as imagens que a gente colocou, para a gente poder entender quais são as principais diferenças entre a ginástica de consciência corporal e a ginástica de condicionamento físico. Pensa um pouco, vamos lá, vamos comigo aqui, vamos observar essas duas ilustrações que eu coloquei e vamos entender as diferenças. Então, aqui na primeira imagem, a gente observa alguns princípios que baseiam a ginástica de conscientização corporal. Nós podemos aqui citar a concentração, a introspecção, a precisão do movimento, a respiração, o controle, a fluidez, o relaxamento. Então, esses são princípios base da ginástica de conscientização corporal, que traz ao seu praticante um bem-estar, sensação de liberdade, de controle corporal, de autoconhecimento. Então, esta prática está baseada em exercícios milenares, em práticas com origem ali na Ásia, né? Então, a gente pode citar aqui alguns exemplos como a yoga, o pilates, o tai chi chuan, a automassagem. Então, vários exemplos de ginástica de conscientização corporal, tá certo? Então, ela propõe o bem-estar, a prevenção de doenças, entre outros benefícios. Aqui, do outro lado, nós temos a ginástica de condicionamento físico, que também é uma ampla gama de modalidades, assim podemos dizer. Então, nós podemos citar a musculação, podemos citar a ginástica aeróbica, podemos citar o crossfit, o treinamento funcional. São várias modalidades aí que tem na sua base a melhora do condicionamento físico, né? A melhora da aptidão física, ou seja, a melhora das capacidades físicas. Então, a ginástica de condicionamento físico, ela tem essa proposta de melhorar as capacidades físicas do indivíduo, pensando no controle da intensidade, pensando nas repetições do movimento, pensando na carga que esse movimento, que esse exercício ele tem que trazer. Então, são algumas diferenças aí que podemos pontuar entre as duas práticas, né? Entre a ginástica de conscientização corporal e a ginástica de condicionamento físico. Então, só resumindo aqui algumas diferenças principais. Então, as técnicas, os princípios, os objetivos, as cargas. Então, tudo isso a gente pode pontuar como diferenças entre essas duas formas de ginástica, tá bom? Continuando, né, quais são as capacidades físicas que a ginástica de conscientização corporal e a ginástica de condicionamento físico, elas trabalham? Quais capacidades físicas, né? Lembrando que a ginástica, de forma geral, ela são exercícios sistematizados que buscam treinar essas capacidades físicas, né? Então, a predominância que observamos na ginástica de conscientização corporal é o treinamento da flexibilidade. E como o nome já diz também, né, ela propõe ao seu praticante ali
uma consciência corporal. Então, esse praticante ele vai ter o desenvolvimento dessas capacidades e habilidades, certo? Controle respiratório, enfim. Já na ginástica de condicionamento físico, a gente pode observar vários objetivos que essa ginástica ela se propõe a atingir. Então, desde que seja o emagrecimento ou melhora da resistência cardiorrespiratória, né? Ou hipertrofia, que é o aumento da massa muscular. Então, a ginástica de condicionamento físico ela está relacionada a esses objetivos, certo? E quais são as semelhanças? Eu enumerei aqui algumas semelhanças, né? E queria que vocês prestassem bem atenção. Então, ambas, né, tanto a ginástica de condicionamento físico quanto a ginástica de conscientização corporal, elas podem ser praticadas em academias, em parques, em ginásios, em vários ambientes. Então, em qualquer ambiente, até na sua própria casa, você pode fazer essa prática, né, de ambas, né? Ambas também, tanto a ginástica de conscientização corporal quanto a ginástica de condicionamento físico, elas promovem inúmeros benefícios à saúde. Isso aí a gente já sabe. Então, essas duas maneiras de treinamento, né, essas duas práticas corporais, elas promovem vários benefícios à saúde, inúmeros, certo? E também as duas práticas, tanto a ginástica de conscientização corporal quanto a de condicionamento físico, elas também favorecem ao estilo de vida saudável. Então, os praticantes da ginástica de forma geral, ginásticas que estão relacionadas à saúde, como estas, eles terão aí, consequentemente, uma melhora na sua qualidade de vida, né, uma melhora nos seus hábitos, porque estarão praticando exercícios fantásticos, né? Então, o que só não pode acontecer é a gente ficar sedentário. Isso aqui, de maneira alguma, podemos permanecer, tá certo? E aí, chegando ao fim dessa aula, eu queria lançar um desafio para vocês, que assistir um documentário sobre a história do Pilates. Então, a história animada do Pilates. Então, você vai acessar o link, né, que a gente vai deixar disponível para você, e você vai assistir. É uma história resumida do Pilates, bem interessante, e você vai fazer um resumo do que você assistiu, tá certo? Espero que você goste e acesse lá o canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Um forte abraço. Juazeiro Educação